Quando perdemos aquilo que mais amamos. Desculpa, quando perdemos aquilo que amamos mais do que a Deus. Amém. Vocês conhecem a história. Noemi era uma mulher rica. O que é riqueza, meus irmãos? Riqueza é você ter muito dinheiro. Riqueza é você ter muito prestígio das pessoas. Também. Mas, se isso fosse verdade, se essa fosse a única riqueza, não teria tantos milionários depressivos se suicidando. Né? O que adianta ter um apartamento tão grande, uma casa tão grande, todos os bens materiais, mas não ter pessoas com quem você possa compartilhar a alegria dessas coisas? Então, Noemi, que é a mulher da nossa história, essa mulher era rica. E ela era rica do que o dinheiro não podia comprar. Ela tinha um marido, ela tinha filhos, e ela tinha esse lar, essa riqueza. Mas na terra dela, Israel, veio a fome. E diante da fome, essa mulher sai da sua cidade, Belém, em busca de algo melhor. Belém, meus irmãos, que era a cidade de Noemi, era uma cidade de cerca de 100 a 300 habitantes. Você tem noção disso? Que a cidade na qual Jesus nasceu era tão pequena, você sabia disso? Belém era um ovo. Belém é muito menor do que Cova da Onça. Cova da Onça tem o quê? 1000 pessoas aqui hoje? Mais ou menos, né? Sempre que eu faço essa pergunta, ninguém nunca concorda, todo mundo discorda assim. Não, é 1.200, não é 1.100, é 900. Tá por aí, né? Tá por aí. Então, meus irmãos, Belém tinha 100 a 300 pessoas. Belém era muito pequenininha. Todo mundo aqui já se conhece. Aqui em Cova da Onça, todo mundo se conhece, não se conhece? Você chega assim, esse menino é filho de quem? É filho de fulano, pronto, já sei quem é. É neto de ciclano, pronto. Agora imagine um lugar que só tem 100 a 300 pessoas. Imagine, todo mundo se conhece e mais, todo mundo é junto. Você tem as famílias ali separadas, né? Você tem as famílias separadas ali, todo mundo sabe quem é a família de quem e tal. É muito pequeno o lugar. E Noemi era desse lugar. Todo mundo daquela cidadezinha, que na verdade era tipo uma roça, entendeu? Belém era tipo uma roça. Por isso que o nome é Cidade do Pão. Porque ali era uma questão de agricultura, né? De colheita e tudo mais. Então, todo mundo daquela cidadezinha conhecia Noemi, conhecia Elimeleque, conhecia Malom e Quilion, seus filhos. Todo mundo conhecia essa família. E quando Noemi sai desse lugarzinho pequeno para outra cidade, outro povo, em busca de algo melhor, em busca de pão, em busca de sustento, todo mundo fica sabendo, inclusive seus motivos. E todo mundo fica observando. É como se uma família... Na verdade, Cova da Onça é muito maior que Belém, né? Mas é como se uma família conhecida aqui em Cova da Onça fosse para Valença em busca de uma situação financeira melhor, econômica melhor, e todo mundo aqui ficasse vendo o status de WhatsApp da pessoa, o Instagram, para ver como é que a pessoa tá. Se conseguiu realmente mudar de vida. Que foi isso que saiu. Saiu por causa disso, né? E aí ela vai. Quando ela chega, Noemi, lá em Moabe, que é o país, né? Que ela vai buscar essa vida melhor. Acontece que o marido dela morre. Ela vira viúva. E naquela época, você sabe que você ser uma mulher sozinha não era fácil. Se hoje uma mulher sair sozinha na rua,
você já fica naquele risco, você já fica naquele receio. Imagine naquela época, aonde o homem era mais que trabalhava, não era a mulher, o homem levava o nome da família, o homem que tinha que comprar as terras, vender as terras, tinha a herança, né? A mulher não podia estar no meio dos homens, então a mulher tinha uma série de dificuldades para sobreviver. E de repente o marido dela morre naquele lugar. Os filhos dela se casam, passa-se um tempo, os filhos também morrem. Aquela mulher que sai rica do que o dinheiro não pode comprar, e ela foi, por causa do dinheiro, agora se vê vazia, que é o que ela mesma vai dizer. Então, ela ouve falar que Israel, que é o lugar Belém, né, voltou a ter pão, voltou a ter uma condição financeira boa. E ela retorna para Belém. No caminho que ela está retornando para Belém, ela está voltando com as suas noras, que agora são viúvas, porque os filhos dela morreram. Uma nora fica órfã, e Ruth é a nora que permanece com ela até o final. Para onde você for, eu vou. Seu Deus será meu Deus, eu não vou te abandonar de jeito nenhum. E aí Ruth e Noemi volta nesse caminho de Moabe até Belém. É um caminho longo, de vários dias. Imagine Noemi saindo de Belém há muitos anos atrás, com seu marido, com seus filhos, e conversando assim, ó, eita que a gente vai chegar lá, a gente vai ter pão, e vamos construir isso, e eu já sei o trabalho que você vai fazer, e a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, lá é um lugar bom, fazendo muitos sonhos, muitos planos. Eu imagino aquela família seguindo aquela estrada com muita expectativa, com muita alegria, né? Mas agora, Noemi retorna com a sua nora Ruth. E eu imagino as duas caminhando, olhando para baixo, Noemi amargurada, Ruth evitando falar com ela, porque você sabe, né? Quando a pessoa está amargurada, fica aquele clima pesado. Você não quer conversar muito, porque a conversa sempre é muito para baixo. E você fica com medo até do que falar, porque o que você falar pode lembrar a amargura, a tristeza. Já passou por isso? E aí vai as duas. Imagina as duas, cabeça baixa, estrada longa, dias e dias, a amargura no coração. E elas chegam então em Belém. E eu quero ler com você agora os versículos 19 a 22 do capítulo 1. Observe comigo. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. E aconteceu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: ei, essa não é Noemi? Meus irmãos, aquele lugar pequenininho, onde todo mundo se conhece, eu fico imaginando aquelas famílias, cada uma na porta de sua casa, todo mundo consegue ver o portão da cidade, que na verdade devia ser uma cancela, né? Porque o lugar é muito pequeno. E de repente, aquele rosto conhecido passando pela cancela, aquele cabelo preto, meio ondulado, aquele olho meio puxado. Aquela não é Noemi? Que Noemi, menina? Aquela mulher que saiu daqui há 10 anos atrás, é ela? E aí o texto diz que toda a cidade se comove, fica alvoroçada. Todas as famílias, um começa na casa do outro, um começa a ir no campo avisar o outro: ei, parece que Noemi voltou, parece que ela está aí de novo, ei, olha lá, olha quem está chegando ali no portão. E o texto vai nos dar mais detalhes. Olha só o final do versículo 19. E as mulheres perguntavam, isso aí é detalhe: essa não é Noemi?
Eu acho que mulher tem um pouco mais de tendência para essas coisas, né? Ei, mulher, olha lá. Não é aquela? Noemi? Essa não é aquela que saiu daqui com o marido, com os filhos, feliz, alegre, sonhadora, cheia de vontade, radiante. Saiu daqui próspera, por que não? Mas espera aí, gente. Será que é Noemi mesmo? Porque onde está Elimeleque? Onde está Malom? Onde está Quilion? Só tem ela. Ela está triste, rosto pesado, cicatrizes. O que aconteceu com ela? Espera aí, tem outra pessoa do lado dela. Quem é essa mulher? Parece até uma moabita. O que é que Noemi está fazendo com a moabita do lado? A gente não pode ficar com moabita. A gente não se mistura com moabita. O que é que Noemi está fazendo com a moabita do lado? E meus irmãos, perceba que a cidade, ela está tentando entender, mas você se alegra. Então a cidade está muito alegre. Agora, vamos ver como é que Noemi responde. Vamos ver como é que Noemi responde. Provavelmente as pessoas se achegaram em volta dela, imagino que mais provavelmente as mulheres, né? Fizeram ali, ficaram ao redor dela. Vamos ver como é que ela responde. Não me chame de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando eu saí daqui eu era plena, mas me fez o Senhor voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi? Se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu. Queridos, Noemi, a palavra, o nome Noemi, significa doce, agradável, encantadora, cheia de ternura. E Mara, que é o nome que Noemi quer ser chamada, significa amarga. Tá todo mundo alegre, Noemi voltou, nossa irmã voltou para cá. Todo mundo alegre, sorridente, Noemi vai e dá aquela resposta: não, eu não sou mais isso. Vocês estão me chamando de doce, vocês estão me chamando de agradável, vocês estão me chamando de Noemi. Eu não sou mais doce, eu não sou mais agradável. Eu sou amarga. Eu sou amarga. Me chamem de amarga, porque Deus está contra mim. Que contraste, né, meus irmãos? Interessante, meus irmãos, que Noemi, ela diz que ela está amarga porque o Todo-Poderoso deu muita amargura a ela. O Todo-Poderoso é Deus, mas aqui Noemi usa um nome diferente para Deus. Ela chama Deus de El Shaddai. El Shaddai significa Todo-Poderoso. Noemi está querendo chamar a atenção de que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele tem todo o poder e que tudo o que acontece, Deus controla. Noemi está querendo dizer para todo mundo assim, ó, tá, vocês estão vendo porque eu estou voltando sozinha? Porque eu estou sem marido? Porque eu estou sem filhos? Deus tem a ver com isso. É responsabilidade de Deus. Foi Deus que me tirou. Deus que me tirou. Meus irmãos, Noemi está transferindo a culpa da sua amargura, e nós aprendemos aqui que a amargura é pecado. Ela está transferindo a sua amargura para Deus.
Você já ficou alguma vez na sua vida amargo contra Deus ou amarga? Pode esperar que vai chegar essa hora, se ainda não chegou. Eu lembro que a primeira vez que talvez eu fiquei amargo contra Deus era quando eu tinha um videogame. Meus pais, eles ficavam o dia todo trabalhando, me deixavam jogando videogame. E eu já tinha tentado mais de 20 vezes, irmã Sebastiana, ganhar naquele jogo desse videogame. Meus pais não estavam ali perto, minha mãe era crente, então eu sabia que Deus controlava as coisas. E se eu não estava ganhando naquele jogo, era culpa de Deus. Eu tinha meus 5 anos de idade. E eu retado, comecei a ficar retado. Teve uma hora que eu larguei o controle, joguei no chão, olhei para cima e falei: eu odeio o Senhor, porque eu não estou ganhando nesse jogo, é culpa do Senhor que não faz eu ganhar. Minha mãe tinha me ensinado que Deus controlava tudo. Eu acho que foi a primeira vez que eu fiquei amargo contra Deus. Você já ficou amargo contra Deus? Talvez Deus tirou alguém que você amava muito de você. Não só uma vez, mas mais vezes. Talvez Deus tirou aquele trabalho que você tanto gostava. Talvez Deus tirou um bem valioso que você trabalhou tanto para ter. Talvez Deus tirou aquela pessoa que você estava gostando, você estava pensando até em ter algo mais, e Deus tirou isso de você. Você já ficou amargo contra Deus? Meus irmãos, Noemi estava falhando porque ela achava que o pecado dela era a responsabilidade de Deus. Noemi achava que a situação dela era tão difícil que era justificável ela ser amarga. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Tem vezes na nossa vida que a gente passa por situações que parecem tão difíceis que a gente acha que pode pecar, que a gente acha que pode reclamar, que a gente acha que pode tratar mal os outros. Você já teve a experiência de você chegar cansado, estressado do trabalho em casa? E aí seu marido vem falar com você assim: amor, você vai fazer a janta? Que janta? Eu já fiz isso aqui na casa, já passei o dia todo, já ouvi isso. Você não sabe pegar um prato, você não tem braço não para pegar uma mão e ir lá pegar o prato e fazer não? Você é cotó? Ninguém aqui nunca fez isso não, né? Então tem situações que parecem tão difíceis em nossa vida que a gente acha que pode pecar e a gente está liberado, é justificável. É justificável. E quando alguém fala assim, ó, ei, calma lá, você está pecando. Aí você fala, mas você não sabe o que eu passei. Você não sabe porque eu estou assim. Você não sabe o que aconteceu comigo hoje, o que aconteceu no meu trabalho. Você não sabe. Mas, meus irmãos, uma verdade que a gente precisa guardar no nosso coração para a gente glorificar a Deus é: não importa o quão difícil seja a situação da nossa vida, nunca é justificativa para a gente pecar. E eu vou te provar isso. Sabe por quê? Tiago 1,13 vai dizer que ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Então, quando a gente passa por uma situação difícil, vem a tentação de pecar, mas é responsabilidade sua resistir à tentação. Lembra de Caim? Teu desejo será contra ti. Cumpre a ti dominá-lo. Quero que você abra em 1 Coríntios capítulo 13, deixa aberto em Ruth, capítulo 1, abra em 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 10, 13. Coloque o dedo aí, abra em 1 Coríntios 10, 13 e vai nos dizer o seguinte: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel
e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Meus irmãos, essa palavra aí, tentação, significa peirasmos. Ela pode significar também tribulação, provação. Então, aqui no texto, a palavra tentação também significa provação, tribulação. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está nos garantindo: vocês, crentes, nunca vão passar por uma provação na vida de vocês, por uma tentação na vida de vocês que não seja humana, que não seja algo humano. O que quer dizer isso? Que não seja algo que vocês possam suportar, que não esteja de acordo com as forças humanas de um ser humano. E ele vai dizer mais: mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Então perceba que Lutero dizia, que Satanás é como um cão na coleira e quem está segurando a coleira é Deus. Deus diz assim para Satanás: você pode ir até aqui, a partir daqui você não pode ir mais. Então, meus irmãos, nunca na nossa vida Deus vai permitir que Satanás ou qualquer outra coisa nos tente além do que podemos suportar. É uma promessa de Deus. É uma promessa. E sabe por que podemos confiar nessa promessa? Porque quem promete é fiel. Quem promete não mente. Ele é fiel. Isso nos ensina duas coisas. Primeira coisa, a gente nunca vai poder justificar o nosso pecado, porque a situação está difícil. E segundo, a gente deve ficar alegre. Por que alegre? Porque muitas vezes a gente olha para a vida cristã e a gente pensa: é muito difícil ser crente. É muito sacrifício. Tem que abrir muito a nossa mão. O coração é testado o tempo todo. É muito difícil. E a gente às vezes pensa assim: meu Deus, se eu já estou passando isso agora, será que vai vir coisa pior? Mas, meus irmãos, é motivo de nos alegrarmos saber que Deus nunca vai deixar a gente passar algo que a gente não vai poder suportar. Nunca. Então a gente sempre vai poder suportar, a gente vai conseguir ser crente até o final, porque Ele está com a gente. E ele continua dizendo: pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Aqui está, então, o maior motivo da nossa alegria. Que promessa fantástica, meus irmãos. Toda provação, toda situação difícil que a gente passar na nossa vida, vai vir junto tentações específicas. Então, por exemplo, vamos dar alguns exemplos. Se Tayane morre hoje, a palavra de Deus diz que as nossas esposas, Deus coloca também para suprir as nossas necessidades físicas, nossas necessidades sexuais. Se Tayane morre hoje, vai ser muito mais difícil para mim, eu vou ter que buscar Deus nessa área sexual. Mas, queridos, primeira garantia: eu não vou passar por uma tentação que eu não posso suportar. E mais, com a tentação, Deus proverá livramento. Em outras traduções, assim, proverá um meio de escape para que vocês a possam suportar. Outro exemplo, vamos supor que o próprio exemplo de Noemi: perdeu o marido, perdeu os filhos, virou viúva. Viúva fica desamparada. Como é que eu vou me sustentar? Como é que eu vou ter dinheiro? Como é que eu vou comer? Então, as tentações que vão surgir com essa dificuldade é ansiedade. Como é que eu vou comer amanhã? Como é que eu vou me vestir? Vamos supor outra coisa. Outras tentações que podem vir junto da provação. Aconteceu um mal entendido na sua vida, você foi confundido com alguém. E esse alguém é uma pessoa do crime.
e você foi confundido com essa pessoa do crime. E agora tá rolando boatos aí de que tem gente atrás de você. É uma provação. Quais vão ser as tentações que vão vir junto dessa provação? Medo, temor a homens, falta de confiança em Deus. Ai meu Deus, que medo, e agora, e agora? Então toda provação que a gente passa na nossa vida, toda circunstância difícil, vem com as suas tentações específicas. Entendeu? Alguém na nossa família fica doente, tem que ser cuidado, tem que passar pelo médico, é caro. Quais são as tentações que vão vir concernentes a isso? E agora, da onde eu vou tirar o dinheiro? Aí vem a ansiedade, vem a preocupação. Mas a garantia do Senhor é que para toda situação difícil, Deus vai dar um meio de escape. Deus vai dar um livramento para que a gente possa suportar. Então, muitas vezes, por exemplo, pense na ideia de Ruth. Noemi ficou viúva, desamparada. Mas Deus colocou Ruth do lado dela para trabalhar, porque Ruth era jovem. E Ruth trazia o alimento para dentro de casa, para que Noemi pudesse comer. Né? Então vai ter coisas que Deus vai colocar na nossa vida, vai ter pessoas que Deus vai colocar na nossa vida, que vai nos ajudar nesses momentos. É um momento que eu estou passando uma dificuldade na minha vida, Deus vai colocar a igreja para estar perto de mim, para me apoiar. Deus vai colocar pessoas para orar por mim, para me encorajar. Os irmãos estão entendendo? Então Deus sempre vai dar uma graça especial, um consolo especial para cada provação que a gente passar. E a gente pode confiar nele. É como se fosse um navio que está vindo no mar, né? Pense aí no Titanic. O Titanic vem e de repente eles estão vendo aquele iceberg, né? Aquela rocha gigante. E o navio está indo e não vai conseguir desviar, e vai bater. É uma provação. A provação está muito difícil, vai bater, vai todo mundo morrer. E de repente, Deus faz com que, de uma maneira inexplicável, a rocha estava numa inclinação que o navio vai, passa, encosta, desliza e vira e não bate, não afunda, não naufraga. É Deus que faz essas coisas. Deus ele dá a provisão que a gente precisa para aquela provação. Ele dá a provisão. Então essa é a situação de Noemi, meus irmãos. Noemi está culpando a Deus por causa da sua amargura. Mas ela não pode justificar isso. A gente não pode justificar os nossos pecados pela situação difícil que vivemos. E ela diz o seguinte: o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando eu saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Parece que finalmente Noemi está reconhecendo que a riqueza verdadeira não é o pão, mas é aquilo que o dinheiro não pode comprar. Eu saí daqui alegre com a minha família, estou voltando sozinha. Preste atenção nessa palavra que ela usa. Eu estou voltando vazia. A palavra plena tem um sentido de completa. Eu saí daqui cheia. Estou voltando vazia. Estou voltando sem nada. Estou voltando sem ninguém. Estou voltando sem ninguém. Meus irmãos, sabe o que está acontecendo com Noemi? Noemi, a impressão que a gente tem, meus irmãos, a ponto de ela não aceitar a situação que Deus está colocando na vida dela, a ponto dela dizer que está sem ninguém. Parece que o marido dela e os filhos dela eram ídolos na vida dela. A impressão que dá é que ela amava mais o marido e os filhos do que o próprio Deus. Eu não aceito ter perdido meu marido,
Eu não aceito ter perdido os meus filhos. Eu não aceito, eu não vou aceitar. E é interessante que Jesus vai dizer que a boca fala do que o coração está. Meus irmãos, se a gente é crente, a gente crê em Deus e a gente está amargurado contra Deus, a gente não vai conseguir esconder isso das pessoas. Vai acabar saindo palavras que refletem isso. A nossa expressão vai mudar, a nossa cara vai mudar. Quando alguém falar de Deus, quando alguém chegar aqui no púlpito e falar assim, ó, Deus é bom, você vai pensar lá no fundo do seu coração, será? Ah, meus irmãos, é assim, verdade. Talvez vocês não são tão pecadores como eu, não. Mas eu já passou por isso no meu coração. Situação difícil que eu estou passando, o pregador vai pregar, começa a dizer que Deus é bom, começa a dizer que Deus é fiel, começa a dizer que Deus é isso e aquilo. Lá no meu coração eu falo, e por que aconteceu isso comigo, Pai? Por que eu estou passando por isso? A gente tem dificuldade de crer naquela verdade que Ele está dizendo. Porque a situação está tão difícil que nos cega. Meus irmãos, quando nós idolatramos coisas, pessoas na nossa vida, o que é idolatrar uma pessoa, alguém? Eu não estou falando aqui necessariamente de uma imagem de santo, ou idolatrar como aquelas pessoas que idolatram os cantores famosos, não é isso. Eu estou falando de idolatria, é tudo aquilo que você ama mais do que a Deus, que você é mais apegado do que a Deus. Pode ser uma roupa, pode ser uma casa, pode ser uma pessoa, pode ser qualquer coisa, pode ser até você mesmo. Não, ninguém pode falar mal de mim. E meu nome? O que é que vão pensar de mim? Não, ninguém pode me desrespeitar, porque eu tenho que revidar, eu tenho que retrucar na hora. Isso é idolatria do eu. Eu estou muito preocupado com a minha imagem, com quem eu sou. Então, quando nós temos ídolos em nossa vida, a gente tem dificuldade quando Deus arranca esses ídolos da nossa vida. Quando Deus tira aquilo que nós estamos amando mais do que a Ele. Temos dificuldade, nós não aceitamos. O centro da nossa vida estava sendo aquilo. E eu quero dar 3 exemplos para vocês de pessoas na Bíblia que quando perderam coisas muito importantes, eles não tiveram essa mesma reação. Por exemplo, Jó era o homem mais próspero do Oriente. Jó era o homem mais rico de um lado do planeta inteiro. Mas Jó parece que ele não idolatrava nada do que tinha, porque quando Deus tira tudo dele, ele fala: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Por que Jó não sentiu Deus ter tirado aquilo que ele mais amava? Porque o que Jó tinha não era o que ele mais amava, entendeu? O que Jó mais amava era Deus, e Jó não perdeu Deus. Outra pessoa, Davi. Davi, o primeiro filho que ele teve com Batseba, Davi amava muito esse filho. Mas aí Deus faz esse bebê ficar doente porque ele pecou. E aí Davi jejua, Davi chora, Davi tenta alcançar a misericórdia de Deus, mas Deus vai lá e mata o filho de Davi. Quando o filho de Davi morre, Davi se levanta, toma banho, se limpa e vai comer. Por quê? Porque, embora Davi amasse muito o filho dele, Davi não amava mais o filho dele do que a Deus. Então, quando Davi perde o filho, a vida dele não acabou. Porque quando a gente ama muito uma coisa acima de Deus, quando a gente perde essa coisa, a nossa vida acaba. Essa é a situação de Noemi. Não me chamem de Noemi, não me chamem de doce, me chamem de Mara, amarga, porque a minha história é definida pela amargura, a minha vida é definida pela amargura, não tem nada de bom na minha história.
e nunca vai ter, porque eu nunca mais vou ser feliz, porque eu perdi tudo que eu tinha. Percebe como a reação de Noemi é diferente? Por exemplo, outra pessoa, José. Os irmãos de José vendem ele como escravo, mas José confia na bondade e da soberania de Deus. José perdoa seus irmãos, porque José ama a Deus. Então, quando alguns pais dizem assim, ó, meu filho é minha vida. Você já viu algum pai falar isso? Se Deus tirar os filhos desses pais, eles vão ficar amargos, é certeza. Se os seus filhos são a sua vida, se Deus tirar seus filhos, você vai ficar amargo, vai ficar amarga. Talvez pro resto da vida. Esposas que dizem, meu marido é minha vida. Se o meu marido, não sei o que eu faço da minha vida. Perder o marido, vai ficar amarga. Porque o centro da sua vida, muitas vezes, é seu marido. Jovens que dizem assim, no dia que eu casar, eu vou ser feliz. No dia que eu casar, eu vou ser feliz. Se não casar, se Deus nunca der a oportunidade de casar, vai ficar amargo, vai ficar amarga. Pessoas que dizem, quando eu for rico, serei feliz. Se ficar pobre, vai ficar depressivo, vai pensar até em se matar. Porque Deus não é o seu maior tesouro. Deus não é o seu maior tesouro, meus irmãos. E Noemi termina. Por que então querem me chamar de Noemi? Se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu. É uma mulher amargurada que está expondo o que está dentro do seu coração para uma cidade inteira. Olha o perigo disso. Toda aquela cidade adorava o Deus verdadeiro e Noemi está dizendo, eu desconfio da bondade de Deus. Eu desconfio que a soberania de Deus é justa. Eu desconfio. Todas as vezes que nós ficamos amargos contra Deus e não aceitamos o que Ele faz na nossa vida com alegria, com contentamento, nós estamos desconfiando da bondade e da justiça de Deus. Conclusão, versículo 22. O texto diz, foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. É muito triste saber. Meus irmãos, é muito triste. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. Eu queria pedir que vocês exercitassem um pouco a imaginação comigo. Por favor, exercitem a imaginação comigo. Noemi é uma viúva que está voltando para sua terra. Uma nora dela abandonou ela, deixou ela. Mas a outra nora disse para ela assim, ó, aonde você for eu vou. Aonde você morrer eu vou morrer. Eu não quero mais os meus deuses, eu quero o seu Deus. Onde você pousar, eu vou pousar. Está quase dizendo assim, ó, eu vou ser uma com você. Ruth deixou os pais, Ruth deixou a família, Ruth deixou a terra, Ruth deixou os amigos, Ruth deixou os deuses dela, Ruth deixou quase sua identidade. Por causa da sua sogra. Ruth veio o caminho todo, talvez ouvindo reclamações de Noemi, ou então talvez sem conversar, porque a amargura gera isso. Agora elas chegam na cidade, Ruth não conhece ninguém, não sabe o que vai ser da vida dela. Ruth acabou de perder o marido, de luto. Toda a cidade está alegre e comovente, celebrando finalmente, Noemi voltou. Noemi está do lado de Ruth. E Noemi grita para a cidade toda. Não me chamem de Noemi, me chamem de amarga, porque eu saí daqui com pessoas.
Eu saí daqui com o marido, com 2 filhos, saí com pessoas. E eu voltei sem ninguém. Imagina a Ruth nesse momento. Imagina o coração de Ruth. Espera aí, eu estou aqui do seu lado. E você está dizendo que você voltou sem ninguém. E você está dizendo que voltou vazia. Lembra da pregação do domingo passado? Qual era a grande ideia? O amor incondicional é a única maneira de vencer o pecado da amargura. Pessoas amargas nos ferirão. Pessoas amargas nos afastarão. Não será fácil conviver com pessoas amargas. Mas talvez nós sejamos a única esperança delas deixarem de ser amargas. Talvez nós sejamos a única esperança delas conhecerem o amor verdadeiro. Mas somente vai acontecer isso se a gente amar elas incondicionalmente. Porque nós seremos feridos não uma, não 2, mas várias vezes pelas palavras delas. E aí nós vamos ver se nós amamos mesmo, quando nós decidimos ficar ao lado ali, ó, mesmo sendo ferido. É muito glorioso perceber que nem Noemi, dizendo que voltou sozinha para a cidade toda, Ruth ficou amarga com Noemi. Ruth continuou trabalhando para sustentar Noemi. Ruth continuou amando Noemi, ouvindo conselhos de Noemi. Porque Ruth amava Noemi incondicionalmente. Esse é o amor de Cristo por nós. A gente reclama, a gente fica amargo contra Deus, a gente chega a duvidar da bondade de Deus e da justiça de Deus. A gente fica dizendo o tempo todo para Deus, por quê, por quê, por quê, por quê? E Deus talvez fique do céu olhando para a gente e dizendo, meu Deus, Deus dizendo meu Deus, né? Quando é que esse meu filho vai confiar em mim? Será que eu tenho que mostrar tudo o que eu faço para ele confiar em mim? Será que eu tenho que abrir o céu e mostrar que eu estou conversando com o diabo, que eu estou usando a vida dele para dar testemunho, para ele confiar no que eu estou fazendo? Mas Cristo, meus irmãos, Ele continua orando por nós. Cristo continua intercedendo por nós. Cristo continua nos amando. Ele não deixou de amar na cruz, Ele não vai deixar de amar agora. Hoje de manhã na EBD a gente conversou sobre tolerância amorosa. Da importância da gente diferenciar quando aquele irmão não está pecando, mas ele faz coisas que nos incomodam. E a gente continuar amando, continuar perto dele. Meus irmãos, sabe por que nós temos que ser tolerantes uns com os outros? Porque Cristo é tolerante com a gente. A gente é muito chato. A gente é terrível. A gente é terrível. Quantas chances Deus não nos dá? Quantos recomeços? Meus irmãos, a gente está aqui agora ouvindo essa palavra, daqui a 10 minutos, quando a gente sair daqui, a gente já está fazendo tudo o contrário. A gente está aqui ouvindo essa palavra, quando chega em casa já está pecando. Amanhã, a gente nem lembra do que foi pregado hoje. Mas Deus continua misericordioso, continua paciente, continua tolerante, perdoando, sendo, andando a segunda milha. Aí você peca assim, você peca contra Deus, acabou de pecar. Aí você vai e entra no carro, né, Kekel, para fazer uma viagem. Não você, né? Estou dando um exemplo. Aí você peca, acabou de pecar. Eu acho que eu já pensei isso alguma vez na minha vida. Você acabou de pecar, entra no carro para fazer uma viagem, você pensa assim, rapaz, será que esse carro vai capotar e Deus vai me castigar pelo meu pecado? Aí você vai, viaja, você acabou de pecar, você vai, viaja, chega no destino, o carro não capotou, o pneu não furou, chegou são e salvo. A graça de Deus, a misericórdia de Deus. Deus é um Pai. Deus é muito amoroso com a gente. Deus é muito bom.
Deus é muito bom. Deus não se lembra dos nossos pecados. Ele não fica cobrando a gente. Ele é maravilhoso. A graça dele. Entendeu? E a gente precisa ser assim uns com os outros. Porque Deus é muito tolerante com a gente, meus irmãos. Então, vale a pena ter paciência e tolerância com quem nos incomoda. Esse é o amor de Cristo por nós. Mas Noemi, meus irmãos, Noemi não consegue enxergar o amor incondicional de Ruth. O orgulho que faz ela ficar amargurada e não aceitar a situação é como a AIDS. Sabe como funciona a AIDS? A AIDS, quando você contrai ela, os seus anticorpos, eles ficam com problema. Então, quando vem um vírus, quando vem uma enfermidade, seus anticorpos não conseguem identificar, não conseguem lutar contra. O orgulho, a amargura é assim, nos cega. Se alguém falar assim, ó, Ramile, essa garrafa aqui tá pela metade. A pessoa amargurada, ela vai olhar e vai dizer assim, tá faltando água nessa garrafa. A pessoa otimista fala o quê? Poxa, tá metade cheia, glória a Deus, né? A pessoa amargurada, rapaz, tá metade vazia, velho. Que tristeza. A amargura, o orgulho sempre faz a gente focar na coisa ruim, no problema, no que falta. Porque cega a gente, meus irmãos. A amargura amarga a nossa gratidão. Nós precisamos reconhecer isso. Queridos, eu quero concluir a pregação chamando a sua atenção para a maneira como Noemi se via e como Noemi, ela marcava a história dela. Certa feita, um pregador chamado David Wilkerson estava falando do seu avô, e ele dizia que o seu avô, ele ia para a floresta e gostava de passear em florestas. Certa vez, o seu avô caminhando na floresta, ele viu um dos seres mais nojentos, mais feios e asquerosos da sua vida. Marvel agora vai ficar bravo. Ele viu uma cobra. E ele disse que essa cobra foi uma das coisas mais feias que ele já viu na vida dele. Ele ficou tão aterrorizado com a feiura daquela cobra, que ele ficou estátua assim, ó, com medo. Meu Deus do céu, eu nunca vi um negócio desse. E aí ele ficou parado. E de repente, aquela cobra começou a se mexer. E começou a ir para trás. E atrás da cobra tinha aquela floresta, tinha uma abertura em cima. E aquela abertura, né, dava para ver o céu. E o sol estava iluminando aquele lugar. E aquela cobra foi para debaixo do sol. E ele parado olhando. E de repente aquela cobra, com o sol iluminando ela, aquela cobra começou a trocar de pele. E quando aquela cobra começou a trocar de pele, foi ficando a coisa mais linda do mundo. Ele disse que daquilo que era a coisa mais feia, de repente virou a coisa mais linda que ele já viu. E aquele sol batendo naquela cobra, aquela pele nova brilhando, ficou lindo. Meus irmãos, por que eu estou contando isso? No momento que Noemi, ela diz para as pessoas, não me chamem mais de Noemi, mas me chamem de Mara, me chamem de Amarga. Os irmãos sabem que o nome de uma pessoa na Bíblia significava a história da pessoa. Jacó, o nome dele significava enganador. Por que Deus muda o nome de Jacó? Porque eu quero mudar a sua história, Jacó. Sarai. Por que Deus muda o nome de Sarai? Deus quer mudar a história de Sarai. Abrão significa meu descendente famoso. Por que Deus muda o nome de Abrão?
para Abraão, pai das nações, porque Deus quer fazer uma história maravilhosa da vida de Abraão. Noemi olhava para aquela situação que ela estava vivendo, difícil, e ela dizia assim, a minha vida vai ser sempre amarga. Não importa o que eu já vivi, não importa o que eu vivo, não importa o que eu vou ver, a minha história agora vai ser amargura. Ela pegava um pedaço da vida dela e transformava na vida toda. Mas, meus irmãos, assim como Noemi parece aquela cobra asquerosa, tão feia, cheia de amargura, e quando aquela cobra vai para debaixo do sol e fica tão linda, meus irmãos, o que Deus queria fazer na vida de Noemi era assim também, uma história linda. Deus queria transformar a história de Noemi. Meus irmãos, enquanto Noemi se chamava de Mara, Deus não deixou de chamar Noemi de Noemi. Deus não deixou de dizer: você é doce, você é especial. Porque Deus, apesar de Noemi, graciosamente mudaria a história dela. Meus irmãos, essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. Eu quero dizer para você que você não é o que você faz. Você não é a sua situação atual. Você não é o que todo mundo acha que você é. Você não é nem mesmo o que seus pais fizeram, acham de você. Sabe o que você é? O que Deus diz de você. Não é você que define a sua história, não sou eu que defino a minha história. É Deus que define a nossa história. Deus nos formou, nos planejou, nos chamou à existência. A gente às vezes olha para uma situação da nossa vida e pensa assim: a minha história até aqui tem sido de pecado, de rebeldia, de maldade. Será que tem esperança para mim? Deus disse: tem esperança, porque o dono da sua história não é você, sou eu. Eu que coloco um ponto final. Eu que coloco o título do livro da sua história, da sua vida. Você pode ter errado como for, mas eu sou Deus. E eu vou pegar você, que é pequeno, que é fraco, que ninguém dá nada, que todo mundo fala mal, que ninguém mais diz que você tem esperança. Eu vou pegar a sua vida e vou transformar para que todo mundo diga que você só pode ficar assim porque foi Deus que entrou na sua vida. Glória a Deus. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus aqui essa noite, eu quero te dizer uma coisa: Deus não te criou para o pecado. Um dia nós vamos morrer e só vai ter 2 lugares para ir, segundo a palavra de Deus: ou o céu ou o inferno. Não se engane. Vai ter um juízo. Tudo que a gente faz aqui, a gente vai ter que prestar contas a Deus. Tudo. Cada palavra, cada ação, a gente vai ter que dizer para Deus: acertei ou errei. Todo estuprador vai ter que pagar o preço. Todo mentiroso vai ter que pagar o preço. Todo rico que oprime o pobre vai ter que pagar o preço. Todo político corrupto vai ter que pagar o preço diante do Criador. Deixa eu dizer mais: todos nós, se não for Cristo, vamos ter que pagar o preço, porque Deus vai julgar. Só tem céu ou inferno, e o inferno é eterno. Você quer passar a eternidade no inferno? Você quer arder lá eternamente? Fogo e enxofre eternamente. Você sabe o que é ter a sua mãe queimando lá agora? Você sabe o que é ter um parente seu queimando agora? E por que a gente não evangeliza, gente? Por que a gente não evangeliza? Por que a gente não insiste? Por que a gente desiste de orar? Você sabe o que é você estar comendo um prato de comida e você lembrar que a sua tia está queimando lá agora? Você sabe o que é isso?
Eu vou dizer uma coisa, ou a gente é crente ou não é. E a Bíblia diz, quem mais falou de inferno na Bíblia foi Jesus. Se a gente é crente, a gente tem que crer nisso. E não adianta ficar fingindo que não existe, com medo de ofender. Não, vamos cá, deixa eu usar uma palavra. Realidade. Vamos encarar os fatos. O inferno existe. A gente não consegue contar quanta gente está lá agora sofrendo. Meu Deus! E a gente perdendo tempo com besteira, correndo atrás de coisa que vai perecer, que vai enferrujar. Bens materiais, um atrás do outro. E o quanto a gente tem orado com o evangelismo, o quanto a gente tem evangelizado, quanto tem gente... Gente, eu sou pastor, eu não consigo evangelizar a cova da onça toda. Às vezes tem um problema, uma semana, vem alguém pedir aconselhamento, vem alguém pecado e tem que disciplinar. Eu queria estar evangelizando. Eu fico triste com isso. Eu fico triste. Eu fico triste com isso, velho. Poxa, tanta gente se perdendo. E minha responsabilidade como pastor, velho aqui preocupado com as pessoas. E eu converso com o velho, tal pessoa está em pecado, tal pessoa isso. Velho se entristece. Velho se importa com vocês. E a gente às vezes tem que ficar toda hora resolvendo, pregando. Às vezes eu queria estar lá pregando para alguém, evangelizando, eu queria estar no Monte Alegre, eu queria estar no Cruzeiro, mas eu tenho que ficar muitas vezes correndo atrás na urgência, porque muitas vezes os crentes, eu não sei o que está acontecendo. Gente, não tem como só a liderança levar o reino de Deus à frente. Se você não obedecer a ordem de Jesus de ir fazer discípulos, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Não bote sua esperança em mim. Eu sou falho. Desde que eu cheguei aqui, eu estou dizendo para vocês, sempre, gente, eu sou pecador, eu sou tentado da mesma maneira que vocês, eu fico cansado, eu não aguento, tem dia que minha fé não está forte, é uma luta, todo dia uma luta para eu ler a Bíblia, para eu orar, todos os dias eu luto igual vocês. Não me cobrem daquilo que é responsabilidade de vocês. Eu sou falho e pecador, sou fraco, gente, pastor não muda a situação. A gente precisa juntos, um fortalecendo o outro, fazer a nossa parte, pregar o evangelho, discipular aí, aconselhar. Eu quero dizer para você que não é crente aqui essa noite. Deus não criou o ser humano para o inferno. Deus não criou você para o inferno. Você não precisa ir para o inferno. Você não precisa ir para lá. Se arrependa. Ele te criou, Ele é seu Criador. Deus quer restaurar a sua vida para o que você foi criado para ser. Você foi criado por Deus para ser um filho amado, para viver com Ele eternamente. Mas você precisa se arrepender e crer em Cristo. Você precisa disso. Algumas aplicações finais. Primeira aplicação final. Meus irmãos, a amargura contamina outras pessoas. Pessoas amargas vão contaminar outras. Hebreus 12:15 diz: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus.
e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Segunda verdade para as nossas vidas é que Deus nunca promete para o cristão que ele não vai passar por sofrimentos e tragédias. Pelo contrário, Jesus disse: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Noemi achava que ela era injusto passar por aquilo. Ou talvez, pelo menos a impressão que dá é essa, que ela não deveria estar passando por aquilo. Mas Jesus nunca garantiu para a gente como crente que a gente não vai perder pessoas, que pessoas que a gente ama não vai morrer. Jesus nunca garantiu que por ser crente a gente não vai perder o emprego, não vai ficar doente, não vai ter uma doença de saúde. Mas Ele prometeu que a gente vai ganhar o céu, que um dia não vai ter mais choro, não vai ter mais lágrimas, não vai ter mais dor. E terceiro, mesmo que a gente não entenda, a gente precisa confiar que a soberania de Deus é justa e boa. Meus irmãos, essas são minhas últimas palavras para a gente fechar. Preste atenção. Você sabe o que é tapeçaria? Não, tem algumas pessoas que eu já vi que não. Tapeçaria é quando você pega um tapete ou um crochê, sabe? Crochê, tapete. E você vai fio por fio costurando ali para criar uma imagem naquele tapete, para criar uma imagem naquele crochê. Só que muitas vezes, na tapeçaria, se você puder, chega em casa e bote lá no YouTube. Na tapeçaria, o que é que o tapeceiro faz? Ele pega o tecido e vira de costas o tecido. E quando vira de costas, ele vai enrolando linha, vai embaraçando linha, vai puxando daqui, virando dali. E quando você olha para aquele tapete, tá tudo estranho, tudo confuso, tudo feio. Às vezes os fios estão soltos e não sei o que, você não entende nada do que está aquilo ali. Mas quando você pega o tapete e vira do outro lado de frente, você vai ver uma bela imagem. Uma bela imagem. Entendeu? O tapeceiro estava construindo por trás. Por trás está feio, você não entende o que é a imagem. Mas quando você vira depois da obra completa, você vê uma bela imagem. Ou, por exemplo, você pega uma obra de arte, uma pintura. Então, o quadro de pintura é desse tamanho. Se eu tapar todo o quadro e deixar só um buraquinho assim, eu vou ver a obra de arte? Eu vou ver a beleza do quadro? Não. Eu não vou entender nada do quadro. Meus irmãos, quando a gente passa por situações difíceis em nossa vida, se a gente olhar só para a situação difícil que a gente está vivendo, se a gente olhar só para as linhas pretas, para as linhas cinzas que o tapeceiro está ali por trás desenhando, e esse tapeceiro é Deus, a gente não vai ficar desanimado, a gente vai ficar triste. Mas, meus irmãos, a gente precisa confiar que o tapeceiro, depois que o tapete está pronto, que ele vira ao contrário, no final da nossa vida, vai ter uma bela imagem do Senhor Jesus Cristo estampada na nossa vida. Deus usou aquelas linhas pretas, aquelas linhas cinzas que pareciam tristes para compor aquela bela imagem de Cristo em nossa vida. Entende? Aquela obra de arte que a gente está vendo só um pedacinho que parece feio, parece confuso, a gente não entende nada. Tem uma obra de arte muito maior por trás que é linda. E a gente só vai ver isso, o que Deus fez na nossa vida, quando chegar no final da nossa vida. A vida de Noemi não era aquele momento. Deus iria transformar a vida de Noemi em uma linda obra de arte. A nossa vida não é a circunstância difícil que estamos passando. Deus vai usar a nossa circunstância difícil para fazer da nossa vida uma linda obra de arte. Amém, irmãos? Podemos ficar amargurados quando perdemos aquilo que amamos mais do que a Deus. Vamos orar?